um donglezinho que vai diretamente à porta USB e vocês conectam os fones diretamente àquele dongle e basicamente não têm a mesma latência que têm quando têm um Bluetooth. E eu optei por estes velhacos precisamente por esse motivo. Eu gosto de estar sem fios, sem merdas a prender-me. Eu também vivo num apartamento pequeno, portanto eu posso perfeitamente estar com os fones ligados a ouvir música, ouvir um vídeo, seja o que for. Vou ali à cozinha que é literalmente mesmo atrás de mim. Vou à cozinha fazer a minha vida e não sei o quê. Estou com os fonezinhos ligados sem problema. Estes Bluetooth para essas merdas, tipo ouvir música, não sei o quê, e filmes, YouTube, Twitch, seja o que for, dão perfeitamente. Agora para jogar, quando vocês estão com Bluetooth é complicado. Portanto, vou jogar tipo ali The Finals, naquela da desportiva e tal, só para coisa, não estou. Sou sweaty e não sei o quê, mas não estou super concentrado, não estou super coisa, também um gajo está aqui no streaming e tal. Mas não há problema. Agora, se vocês forem mesmo para ser um jogo mesmo daí, mesmo caraças, pá, tem mesmo que ganhar, meu, a vossa vida depende daquela merda e não sei o quê, então tem que ser uma cena com dongle ou então com fio. E pronto. O que é que sucede? Estes da JBL tinham um update para fazer e eu fiz o update que ele diz: não sei o que, tens de reiniciar para as alterações se aplicarem ao sistema operativo. Tudo bem, o que é que acontece? Estava ali uma merda do Windows, um update do Windows para instalar. E quando eu fiz o restart para estes da JBL, o velhaco do update do Windows fez automaticamente sem me perguntar nem nada. Ora, o que é que sucede? Aquilo deu merda. Deu merda. Eu não mexia em nada, simplesmente foi fazer restart, mais nada. Não mexia em nada, mas depois quando aquilo vai para iniciar o Windows, põe-se em automatic repair. Agora aqui é que é a questão desta tangente toda, que é, eu não sei se a maneira como eu ativei o Windows não é detectada lá por coisa e tal, que o automatic repair não funciona. E eu estou a dizer esta merda porque VPNs, etc., é tudo detectado. Vocês não. Pá, 90% dos serviços hoje em dia, vocês se usarem VPN, eles sabem que vocês usam VPN. E as VPNs vão tentar vender-vos serviços que isto é impossível detectar. Não é. Eles sabem essa merda toda. Podem é ter ali um negóciozinho com as VPNs e não sei o quê, e aqueles serviços específicos que é para ver Netflix, que é para ver Amazon Prime Video, não sei o quê, em determinados países. Por exemplo, vocês estão em Portugal e vocês querem ver cenas do Reino Unido ou dos Estados Unidos, ou seja o que for, essas VPNs permitem. Tenho quase certeza que eles sabem que aquele VPN está a ser usado, mas é aquele serviço específico e então é permitido. Mas isto tudo para dizer que não sei se uma licença legítima permite que vocês consigam ter esses serviços sem problema nenhum, porque eu não tenho experiência nenhuma boa com o Automatic Repair. Até à data não tenho experiência nenhuma que eu possa dizer, olha, sim senhor, o Automatic Repair é muito bom, funciona, faz o que é suposto. Nada. Sempre que o meu PC reinicia e vai para o Automatic Repair, é sempre merda. Eu ou tenho que o formatar. Acho que houve uma vez que eu consegui fazer o boot do Windows sem ter que formatar, mas todas as outras vezes foram já para aí umas 3 ou 4, tive sempre que formatar. E é uma seca de caralho. Portanto, olha, tem um serviço para usar. Boas bandidos, eu fui pegar então numa velhinha com muitas aspas, porque se ainda toda a gente utiliza, parece que não é assim tão velhinha, e ainda bem, coisas que duram mais tempo e podem ser usadas mais tempo, eu sou sempre fã. Trocar por opção, não por obrigação, costuma ser aquilo que eu dou mais valor. E a 3060, como foi a mais... Esqueci-me completamente aqui de cena, não é que interessa muito, não é que vai fazer grande diferença, mas em todo o caso, só para estar seguro,
usada até agora. Acho que era top, era uma candidata top. Aliás, este vídeo já está a ser gravado através da 3060 e vai ser editado também, a não ser que não funcione bem, dentro do CaxiOS. Porque eu vou precisar de fazer um teste que eu acho que a 60, por ser a mais usada, era um bom exemplo, mas isso é para outro vídeo. E eu aqui queria ver várias coisas, rever como é que está o desempenho, principalmente aqui no CaxiOS, porque a NVIDIA mais Linux tem sido problemático, mas as melhorias têm sido drásticas e imensas. Eu fiz assim uns testes já há algumas horas atrás, assim, e parece realmente que muitas coisas más. Anda catramolho de cooler, meu. Que cooler é este? Isto parece o que eu tenho da Deep Cool, só que 10 vezes mais beefy, meu. Noctua. Noctua. As cores é que fica aqui um bocado coisa. Mas pronto. Estão a melhorar bastante. Mas antes disso, temos que dar uma pincelada naquilo que é 60, porque há sempre gente nova a chegar aqui, sempre gente nova que não acompanha o mercado, a não ser quando precisa de alguma coisa, de comprar alguma coisa, e há algo que convém relembrar para não nos esquecermos, é que a 60 da NVIDIA sempre representou aquela gráfica que era barata o suficiente para qualquer, com aspas, qualquer pessoa poder comprar, e boa o suficiente para conseguir jogar qualquer jogo com uma margenzinha confortável. Claro que há sempre aquele que quer jogar a 300 FPS em 4K menina, não é? Temos pena, e gastar pouco, não é? E gastar pouco, pá, isso não existe. Há sempre aquele que põe tudo no low a 720p e se tiver 20 FPS está feliz. E depois existe todo um meio termo, não é? E para esse meio termo, a 60 sempre foi uma gráfica porreira porque não custava muito e dava uma margem porreira. Aquilo que convém não nos esquecermos, ou para tu passares a saber se estiveste fora, se não acompanhas isto regularmente, é que a 60 sempre teve, até há pouco tempo atrás, até as duas últimas gerações, que foram a exceção, sempre teve um salto muito grande de desempenho. O exemplo máximo disso foi a 1060 da NVIDIA GTX 1060 de 6 GB, que quando saiu tinha o desempenho, mais coisa menos coisa, da 980, ou seja, de uma geração para a outra, pelo preço de uma 60, ainda com um pequeno aumentozito, mas dentro do normal para a época, tinha o desempenho da antiga 80. Imagina o que seria tu comprares agora a 5060, nem é a TI, a 5060 pelo preço de uma 60, mas teres o desempenho de uma 4080 e na nova geração, pelo preço de uma 60. Mas não era isso que eles diziam? Compravas a 5070 e tinha a performance da 4090. Mas isso já pessoas com o meio palmo de testa, né, já tinham percebido que isso era aldrabice, né? O típico aquele típico marketing de chacha, não é? Saiu a 5070, sim senhor, o preço é razoável, não é? Mesmo assim acho caríssimo. O preço é razoável em comparação a tudo o resto, mas performance da 4090 é os tomates, não é? O desempenho da 5080. Bom, isso da maneira que está, o mercado não está minimamente interessado em que isso aconteça. A NVIDIA é o carro-chefe, é a que vende mais, portanto, o que a NVIDIA faz determina até onde os outros podem ir, neste caso seria AMD e Intel, não é? Intel está a tentar correr atrás da tecnologia e AMD aparentemente está a tentar não ser tão má em termos de prática. Mas está a correr na 3060, não ser tão má como a NVIDIA, portanto, tudo aquilo de mau que a NVIDIA faz a nível comercial, a AMD tenta fazer algo 30 FPS para o Microsoft Flight Simulator não está nada mal. Algum tempo para cá. Constantes. E a 3060 em específico é top, é um exemplo bom para isto porque representa a última 60 que teve evolução. No verdadeiro sentido da palavra. Porque daqui para a frente, a 4060, a 5060, era sempre de-me livre. Aliás, se não fores para as TI e a versão de 16 GB, tu tens até downgrade de quantidade de memória, que por si só, sejamos corretos e justos, por si só downgrade de quantidade de memória não significa um downgrade em tudo. Eu sei, todos nós sabemos. Mas
é Não, uma mas é prática importante. totalmente, sempre foi totalmente impensável tu teres uma nova geração da mesma gráfica onde tem algum tipo de downgrade, seja ele qual for, porque nós vimos downgrade não só passou a ser normal, não só em quantidade de memória como em largura de banda, que é a PCI Express, tipo de PCI Express, linhas de PCI Express, velocidade da memória, quantos chips de memória tens, portanto tu juntas tudo na panelinha Para mim já e é sai chinês. a largura de banda. E, portanto, nós vimos daí para a Mas frente, não nas estou a par 400 e nas dos, 500 nós das passamos a ver, características. passou a ser normal tu teres tipo melhoria numa coisa, mas piora noutra. Comparado com aquilo que nós tínhamos, que era a 60 tinha o desempenho da 80 e quando não era da 80 era de uma 70 ou de uma 70 Ti, mas por um preço de uma 60. Tipo, se não há melhor exemplo do que é a degradação do mercado consumidor para GPUs, não sei. Portanto, a prática tem sido entregar o produto mais merda possível. Há duas hipóteses. A primeira hipótese é o produto mais merda possível, mas que ainda assim as pessoas comprem, nem que seja por exclusão de hipóteses, mas se houver a transação comercial, vitória, acho eu, ou opção. Assim, as 50, né? Acho eu. Mas a minha opinião é tipo: eles têm as 60, depois têm a 60 Ti, depois têm a 70, depois têm a 70 Ti. É tipo, porquê é que não lançam? Acho que isto é tudo ganância empresarial e o caralho, mas é porquê é que não fazem aquilo que as TIs vão ser, incorporavam tudo e ficavam só as 70 ou as 60 sem precisarem de TIs, mas em vez de estarem a meter aquela merda extra que põem nas TIs, aquela performance extra que as TIs têm, fica só as 70 ou as 60. Portanto, é 60, pronto, é tão boa como a TI, deixa de ser TI e fica só 60. Mas é a ganância que é, essa é 60 ou 70, mas já pá, mas é TI, é TI. E depois em vez de cobrarem menos, por exemplo, pela 60 e depois cobrarem um bocado mais pela 60 Ti, juntando, incorporando tudo na 60, cobravam um bocadinho mais porque estavam a juntar, né? Só que não cobravam tanto quanto é, porque não estão a usar tantos materiais, caralho. A performance da TI numa 60 normal, um preço um bocadito mais elevado, não o mesmo preço da TI, mas também não o mesmo preço da 60. Mas seria só a 60. Tudo no mesmo. É menos materiais que se gasta, etc. Só que provavelmente o material que eles gastam a fazer o equipamento, provavelmente não, evidentemente que o material que é usado para fazer esse equipamento justifica completamente a produção dessa merda toda. E pronto, né? O lucro que eles fazem só com isso é Número absurdo. 2, um produto bom, evoluiu, mas tens que pagar um preço estupidamente caro, que para pessoas normais não faz sentido. Para pessoas normais, 3.000 euros numa GPU com o objetivo de jogar joguinhos, onde tu carregas no rato e sai um tiro, é algo totalmente estúpido, fora da realidade. Entra no preço que algumas pessoas estão a tentar dar num carro. Eu nem era só para joguinhos. Eu usava uma gráfica cara para muita coisa. Fazer vídeos, fazer as streams, fazer tudo. Praticamente tudo, mano. A minha vida hoje em dia é passada no PC. Não é? É do trabalho, depois saio do trabalho e venho para o meu PC. Pronto, passar a vida. Não é? E estou completamente ok com isso. Um gajo de vez em quando lá sai, lá vai dar uma volta, não sei o quê. Também um gajo não precisa estar sempre vá adiante, que eu já não tenho 20 anos. Mas já, meu, é pá, para mim é isso. Para mim é muito essa merda. Era muita coisa que fazia com uma gráfica carita. Só que pá, tem que vender um rim, ou tem que, sei lá, tem que roubar um banco, uma porra qualquer para conseguir ter dinheiro para isso.
para jogar uns joguinhos só numa peça, o resto do PC tens que gastar mais 2 ou 3 mil euros. A memória e RAM também se calhar são mais 1000 agora, não sei, a cada dia que passa. Portanto, tens duas realidades. Ou o produto é muito merda, mas que ainda assim tu vais comprar por exclusão de hipótese, ou o produto realmente é melhor, evoluiu, mas é tão caro que ou é para uma elite ou é para quem se endivida para ter mais FPS, o que parece um bocado estranho, mas tornou-se banal, não é? Então o que eu fiz, e no outro vídeo vão ver mais em detalhe. A minha opinião das dívidas, pá, é assim, meu. Tu vais estar a pedir empréstimos e usar crédito e o caraças para essas merdas. Eu já andei a pesquisar um bocadinho sobre isso e às vezes comprar essas merdas com créditos e cenas até pode-te ajudar. Mas ao mesmo tempo é assim, pá, se te vais endividar e pôr-te em maus lençóis, não é? Isto também lá está, é daquelas coisas pá, que há pessoal que sabe dar a volta a isso e não sei o quê, eu não sei. Portanto, eu não me quero pôr com dívidas e pôr-me em maus lençóis que depois não me consigo tirar e depois fico na merda e ponho outras pessoas na merda porque estão famílias e não sei o quê. Mas antes de se porem em dívidas porque têm a cegueira de comprar as coisas, porque é que não esperam? Bem, aguardam, juntam a guita, vão juntando a guita, bem, epá, e depois, quando já têm, compram. Basicamente é isso que eu tenho feito com tudo o que tenho aqui. O PC esperei, pá, fui juntando durante 4, 5 meses, juntei, tinha dinheiro suficiente, comprei. Os upgrades do PC é a mesma coisa. Fui juntando, coisa, tal. Agora, a única coisa que falta aqui para isto ser uma chibomba assim mesmo muito valente é motherboard, RAM DDR5 e a gráfica. E depois fica mesmo tipo XPTO. Só que é logo as coisas que são mais caras, não é? Tirando a motherboard, que se pode arranjar em uma motherboard de boa qualidade a um preço decente ainda, a RAM e a gráfica ia custar-me os olhinhos da cara. Ou um rim. Se é juntar a guita em vez de estar a fazer dívidas e dívidas. Eu fui experimentar porque aproveitei e nunca tinha feito, apesar de ter já bastante experiência, mas ainda estou a aprender algumas coisinhas a mais. No CashOS, como é que eu troco porque nunca tinha feito, já tinha feito testes com NVIDIA e com AMD, só não fiz com Intel, gráfica dedicada da Intel, mas já fiz vários testes com NVIDIA e AMD, mas nunca tinha feito uma migração de NVIDIA para AMD ou vice-versa, neste caso vice-versa, dentro da mesma instalação. Portanto, sei lá, vou como qualquer pataqueiro, simplesmente foi ao wiki do sistema operativo e é o processo mais simples possível e imaginário. Foi a troca de GPU da AMD para a NVIDIA mais rápida que eu fiz desde que mexo com hardware. Pelo menos aí é um plus. Depois eu tentei apalpar terreno no que é preciso para conseguir jogar com uma 3060 alguns jogos um bocadinho mais pesados. O teste que eu fiz é no monitor 1440p. Eventualmente ainda vou fazer no... Man, este animal dá-me aqui uma ânsia, pá. Por causa da puta da lata de bom petisco ali atrás, man. É das duas coisas que eu tenho mais saudades da Tuga, meu. É Superboc e atum bom petisco. Qualquer dia tenho que falar com um amigo meu, fazer-lhe uma chamada. Olha, manda-me aí uma paleta aí de atum bom petisco. O palete não, mas pá, umas 20 latas, se calhar peço-lhe. Man, que saudades do caralho, pá. Foda-se. Ai ai. Esse Superboc aqui também há, só que tem que ser na Semana Ibérica, no Lidl e não sei o quê. Eu não sei quando é que essa merda acontece. Não tenho notícias disso. Não se tentei procurar se havia tipo uma maneira de receber notificações quando fosse a Semana Ibérica, mas não encontrei.
outra resolução, mas isso faz parte de outro vídeo. 1440p para tentar não ter boas oscilações, porque tinha sido até agora, e agora melhorou bastante, tinha sido um problema muito grande nas NVIDIA em Linux, mesmo num sistema operativo bem otimizado como é o CashOS, que é as quedas, principalmente em jogos com DirectX 12. Isso na teoria melhorou imenso. E agora as primeiras apalpadelas que eu dei, parece que sim, mas se nós quisermos a experiência mais consistente possível e dentro de umas limitações de uma 3060, o ideal costuma ser ter FPS limitado. Então, como estamos a lidar com uma GPU mais fraca para os critérios de hoje em dia e estamos a usar uma resolução acima de 1080p e tudo isso, não é? Se nós usarmos limitadores de FPS e até mesmo, como eu fui experimentar com Frame Generation, eu utilizei para já só, mas depois com outras cenas, para já só com Lossless Scaling, nós conseguimos ter uma cena consistente. O primeiro jogo que eu fui testar foi o Flight Simulator, porque é um jogo super sensível, e então o target foi ter o frame rate base do jogo a 30 FPS e depois fazer o resto com Frame Generation. Quando tu queres uma cena consistente em termos de FPS com Lossless Scaling, eu costumo fazer de uma de duas formas. Ativo o V5 dentro do Lossless Scaling e depois deixo os FPS destravados dentro do jogo, ou vice-versa. Bloqueio os FPS dentro do jogo e depois utilizo o Lossless Scaling deslimitado. E o que é que ele vai fazer? Ele vai ao refresh rate do teu monitor. Neste caso eu tinha-o selecionado para 120, dá mais, mas tentei adaptar um bocadinho a realidade. 120 e... Eu não estou live. E portanto ele nunca vai passar de 120. What? E a conta entre frames reais e frames fake ele vai fazer automaticamente. Por exemplo, não se aplica aqui no Flight Simulator, mas ainda assim eu pus o frame rate base a 30 e depois multipliquei por 3 e portanto estava a 90 por 40, ele não aguentava, por 40 vezes 3 daria 120, mas já vais ver como é que isto funciona. Bem, no estranho, jogo, diz-me tu quais são os artefactos que tu vês, porque a imagem que tu estás a ver é exatamente a que me estava a ser mostrada no monitor. Portanto, quaisquer artefactos que houvesse, tu estarias a ver também, ok? Mas é isso, basicamente sem artefactos e num jogo onde é extremamente difícil ter mais de 30 FPS em hardware limitado de forma consistente, porque há partes ali que as oscilações são gigantes. E eu fiz um voo muito curtinho, mas completo, fiz o voo completo e o jogo não subiu, o jogo base, os FPS base não subiram nem desceram de 30, o que para o tipo de jogo está ok, porque a sensibilidade está noutro sítio, não em ter mais FPS, mas a imagem que eu estava a ver era de 90 FPS e a experiência conseguiu ser fantástica. Era um jogo que eu estava a contar, não consegui jogar em condições com uma 60, principalmente no CashOS, fora do Windows, recorrendo a Frame Generation externo, e tudo correu lindamente bem. Não tive nada, lisinho, perfeito, dentro dos limites da GPU, mas é dentro dos limites que é preciso ter para uma 60 atualmente, não é? Não podes ter 120 nativos, porque tudo se desmorona. Sendo que este jogo é particular, porque, o importante não é tanto os FPS do jogo em si, porque tudo acontece de forma é tudo muito devagarinho, não é? Mas é importante, por exemplo, o frame rate dos painéis dentro do cockpit. Eu sei que é estranho comparado com os jogos normais, mas tu tens um setting específico para o refresh rate dos painéis dentro do cockpit, porque tu consegues ter o jogo a 60 FPS e ter depois os painéis do cockpit a 20, porque é uma cena bizarra, mas tem impacto no desempenho. E portanto a única coisa que eu fiz questão de colocar no alto foi exatamente isso, porque essa fica quase injogável em situações onde tu precisas de acompanhar em tempo real as alterações que acontecem nos painéis. Portanto a informação precisas de receber de forma fluida e o mais rápido possível, sendo que o comportamento em si depois do avião em situações normais é tão lento que os 30 FPS são tranquilos, porque tu não estás ali a dar tiros, ok? Em termos de input lag. Portanto, fluidez de 90 FPS com input lag de 30, aqui correu lindamente bem. Quando eu abri, por exemplo, o Kong,
e tu vais ver artefactos aqui. Okay. É um exemplo de como é que tu, com FPS limitado, tu consegues, entre o jogo e o Lossless Scaling, tu ativas, por exemplo, o V-Sync dentro do Lossless Scaling, deixas deslimitado dentro do jogo e automaticamente ele faz a conta. Por exemplo, se colocar o multiplicador por 2 e no overlay que tu vês vês o quê? Tu vês os FPS nativos do jogo antes do frame generation. Portanto, se eu puser vezes 2, como o monitor está a 120, tu colocas vezes 2 e ele automaticamente coloca os FPS do jogo a 60, desde que o hardware aguente, não é? Se eu colocar vezes 3, ele já abaixa automaticamente para 40, que é para depois multiplicar por 3 e ficar a 120. E mesmo no Wukong, que não é o mais pesado de todos, mas é um dos jogos mais pesados atualmente, se jogarmos ali com os settings, minimamente tentar encontrar os limites, por exemplo, em high começou a ficar um bocadinho agressivo, mesmo com um bocadinho de FSR, mas alterando ali umas coisinhas, colocando no médio ou um setting ou 2 no baixo, colocando vezes 2, os artefactos, com vezes 3 ou multiplicador, os artefactos começam a ficar muito notáveis, e vezes 2, os artefactos já são muito menores, portanto, basicamente dá para te abstrair que os artefactos existem porque são pequenos, ainda que seja subjetivo. Isto são só, porque depois vou trazer mais, são só 2 exemplos de o que é Ainda preciso de jogar fazer isto, com a mas 3060 para ela se aguentar tenho muita atualmente coisa nos para dias de jogar. hoje, mesmo que queiras recorrer a frame Mas generation logo e aproveito mesmo isto que se tenhas que apanharem utilizar uma por força, aqui foi por opção, mas uma promoção forçosamente porreira. um frame generation externo, como o Lossless Scaling, que é um software que eu sou muito fã, por ser agnóstico principalmente, e por ter uma política comercial super honesta, na minha opinião. Por isso, sempre que possível, eu prefiro mostrar esse software. Mas dá para perceber porque é que, desde que claro que para quem quer jogar 60 FPS jogas isto na boa, FPS vai ser complicado nos dias de hoje, jogos mais pesados, mas para quem quer um jogo single player e mesmo tenha que utilizar assim alguns truques, eu percebo porque é que a 3060 ainda tanto vai servindo para tanta gente que só agora que passou para número 2 na estatística da Steam, ainda foi até agora a número 1 e curiosamente aquilo que estávamos a comentar no início do vídeo, que a evolução tem sido tão pequena na 60, chega até a ser um bocado nojento, parece que é tipo, estão-se mesmo a cagar para o consumidor final, dá 2 gerações para cá, é que mesmo no mercado em segunda mão, em parte, não só, mas em parte por a 3060 ter 12 GB, mas isso é só uma parte da história, não é toda, vais ver em segunda mão, man, e o pessoal está a pedir mais ou menos o mesmo dinheiro pela 3060 que pela 4060, que é só um facto curioso, coisa que nunca na vida iria 4060 8 GB, 70 Ti 16 GB. Pá, mas lá está, meu. Tipo, se vale. É que entre isto e uma 3070 Ti, eu não sei se vale a pena esta merda, mano. a acontecer basicamente Posso estar todos os enganado. outros anos para trás de existência de uma 60. Uma 60 de geração seguinte nunca seria vendida mais ou menos dentro do mesmo preço da anterior 60, tirando assim um alucinado de vez em quando, nunca iria ser vendida ao mesmo preço, ou mais ou menos ao mesmo preço da geração anterior, porque o gap era tão grande que assim que saía a nova 60, se tu quisesses vender a tua antiga 60 em segunda mão, tu terias que vender tipo para aí a 50% do preço da nova, primeiro por ser usada e depois por ser geração antiga e depois por ter muito menos desempenho. E a coisa ficou tão palhaçada, a palhaçada ficou tão palhaçada que deu-me livre. Até em segunda mão se nota que o pessoal compra e vende a 60 de uma e de outra geração basicamente ao mesmo preço. E o que é que a 5060 fez? Nada que mude muito o mercado, até porque a única coisa que a 5060 tem de 60 é o nome, porque lá dentro é uma 50. O chip que eles nos entregam, a largura de banda que nos entregam, VRAM que nos entregam, tudo que nos entregam é de uma 50, só puseram o autocolante de uma 60. Porque ela se fosse uma 50 seria ok. Uma 50, com o preço de uma 50 seria ok, mas tem o autocolante e tem o preço de uma 60. Então não fizeram a 5050, não é? É isso que estão a dizer.
não fizeram a 5050. Fizeram? Existe isto? Existe. Existe. Então, o que. Pronto, isto basicamente. Não sei se isto é legítimo. Com Ray Tracing. Duvido muito, pá. Este DLSS 4 aqui deveria de incluir que isto provavelmente é com o Frame Gen. Duvido muito que isto seja a performance. Qual é? E a outra é o quê? A 30. Deixa lá ver. Comparado com a 3070 Ti, por exemplo. Isto é só os specs. Ok. Pá, isto é tudo. Isto para mim é tudo merdas de marketing e graças, pá. Sinceramente. Isto quando um gajo vem aqui, estas páginas é sempre tudo muito bonito, tudo muito superior, é tudo muito poderoso. A não ser que vocês comparem com alguma coisa que realmente lhes faz mais dinheiro. Mas a realidade por vezes é muito diferente. E é isso que. Portanto, se a 60 não serve de exemplo porque é que este mercado está totalmente destruído, não sei que mais pode servir de exemplo. Melhores dias acho eu que virão no futuro. Neste momento é o exemplo máximo da podridão que temos no mercado. É que vai-se buscar uma 60 com não sei uma porrada de anos, não é? E com uma porrada de anos continua a ser mega atrativa para muita gente. E eu percebo perfeitamente porquê. Porque na falta de melhor tu consegues jogar os teus jogos mais pesados com algumas limitações, como por exemplo as que eu te mostrei com alguns truques, mas entre isso ou não jogar nada, acho que para muita gente que a comprou na altura, acho que está top. E mesmo para ti que tens a comprar agora em segunda mão, porque entre 200 e 200 e tal paus, dependendo, por exclusão de hipótese, pode ser uma excelente compra. Bom, bandidos, foi só uma pincelada aqui, a minha opinião também das 60, porque é que tudo está uma... Tem razão o gajo, pá. Tem razão o gajo. Eu cheguei a ajudar a malta que queriam comprar PCs e o caraças. E eram PCs com 3060. Eu disse, pá, sim. Isto já em 2022. Eu disse sim, opta por isso porque realmente é uma gráfica que muita gente diz que é boa e que pelo preço dá aquilo que ao fim acaba a estar a pagar. Eu devo dizer, estou muito satisfeito com a minha 3070 Ti. A minha experiência geralmente com equipamento de informática e de PC gráfico, tipo ao fim de um ano ou dois, já não se aguenta. Isto porque eu tinha comprado até estar aqui imigrado e optado por comprar cenas por mim e tudo mais. Eu só tinha cenas medíocres ou rascas. Pá, e agora tendo, não é? Não tenho, continuo pobre, não é? Mas com o pobre que sou, vou tentando fazer o melhor possível para conseguir alcançar um bom equipamento, um equipamento de jeito dentro dos possíveis que sirva para mim. E epá, é muito isso. E basicamente um gajo hoje em dia está completamente na merda. Vou montar um PC. Pá. Satisfeito estou eu que consegui um i9 a 460, 470 pausitos. Não sei se vão subir.
significativamente, mas satisfeito estou eu ter conseguido, porque realmente foi uma melhoria enorme, muito enorme para o meu PC. Mesmo com a 3070 Ti, grande parte dos outros jogos que eu tinha assim problemas e afins foram resolvidos com o novo CPU.